você vai ouvir provérbios para hoje, sabedoria para sempre. Olá, obrigado por estarmos juntos na jornada de sabedoria com o livro bíblico de Provérbios. Fique agora com a leitura do capítulo 1, na voz de Gláucia Magalhães, e depois eu volto fazendo algum breve comentário. Obrigado por sua participação. Provérbios 1. Escute a voz da sabedoria. Versos 8 a 14. Ouça os ensinos do seu pai e preste muita atenção ao que lhe ensina sua mãe. Se os ouvir, você será como um atleta que, no final de uma competição, será homenageado com uma medalha de ouro no peito e uma coroa de glória sobre a cabeça. Não permita que os que vivem no erro o seduzam. A conversa deles é sempre a mesma. Venha com a gente, temos uma oportunidade incrível. Nosso plano inclui matar algumas pessoas, algumas que não têm a ver com a questão. No momento, é a coisa certa a fazer. Para alcançar nosso objetivo, precisamos eliminá-las, tirando-as do nosso caminho, mandando todas para os sepulcros. Só assim pegaremos o que desejamos e levaremos para as nossas casas tudo o que há de bom e melhor. Junte-se a nós, amigo. Vai ser tudo dividido por igual entre nós. Versos 15 a 19. Não siga com essa gente. Fuja enquanto é tempo. Fique longe dessa turma. O interesse deles é fazer o mal. O desejo deles é matar. Veja como agem. Eles ficam procurando por pessoas desprevenidas que sejam mais fáceis de enganar. Eles não respeitam ninguém, nem mesmo seus vizinhos. Só o dinheiro das vítimas o interessa. Fique sabendo que os maus cairão nas armadilhas que prepararam, levados por sua ganância desenfreada. Não siga essa gente, seja sábio. Versos 20 a 32. Escute o que a voz da sabedoria lhe diz, não importa onde você esteja. Se prestar atenção, eis o que ouvirá. Até quando os bobos gostarão de ser bobos? Até quando os zombadores continuarão zombando? Até quando os tolos odiarão a verdade? Se prestar atenção às palavras da sabedoria, você será igualmente sábio e entenderá o verdadeiro sentido da vida. A sabedoria fala, mas você tapa os ouvidos. A sabedoria estende a mão para o ajudar, mas você a recusa. Você tem desprezado os bons conselhos e colherá os frutos de suas decisões erradas sem que nada possa fazer. As consequências serão como enchentes poderosas que provocam calamidades e mais calamidades, trazendo agonia e angústia. Então você pedirá ajuda aos bons, mas eles estarão longe. Você gritará por socorro, mas não haverá como evitar o pior. Quando a sabedoria lhe ofereceu ajuda, você não quis. Quando ela falou do amor do Deus eterno, você considerou que era bobagem. Agora vê que a sabedoria é o melhor caminho, mas já é tarde. Agora é o tempo de colher o que plantou e de comer espinhos. Quem não vive de modo sábio, colhe a morte. Quem é tolo acha que tudo vai dar certo, embora esteja fazendo o que é errado. Verso 33. Assim, quem procura viver de modo sábio, seguirá seguro, sem medo do mal. Eu sou Israel Belo de Azevedo, responsável pelo texto da Bíblia Prazer da Palavra. Você acabou de ler, na voz da Gláucia Magalhães, o capítulo 1 de Provérbios. Eu quero destacar alguns versos no finalzinho deste capítulo, mas antes quero contar uma história. Uma história muito comum, não deve ter acontecido, uma história imaginária interessante. Segundo essa história, houve uma grande enchente numa cidade que alagou todo o perímetro urbano da cidade. O rio transbordou e as águas encheram toda a cidade. E as pessoas foram se refugiando nos
altos das casas. E depois, então, vieram os bombeiros para salvar pessoas e colocaram muitas pessoas sobre botes e salvaram pessoas. E, segundo essa história, totalmente fictícia, é verdade, eles passaram por uma casa onde pessoas estavam no telhado e anunciaram que jogariam uma corda para que pudessem, então, serem resgatados pelos bombeiros. Mas todos naquela casa se recusaram. Conta a história, então, que essas pessoas foram para o céu. Quando chegaram lá, reclamaram do Deus Eterno que ele não tinha feito nada para salvá-las da morte naquela enchente. Então, segundo a história, de novo repito, imaginária, Deus disse: mas quando eu mandei os bombeiros lá com todos os paramentos necessários para salvar vocês, vocês não quiseram ajuda? Era eu tentando salvar vocês, mas vocês não quiseram, eu respeitei a liberdade de vocês. É uma história que tem várias versões. E eu leio aqui, no final do capítulo 1 do Provérbios, esse pensamento que penso tem a ver com a historieta contada. Quando a sabedoria, diz o texto, lhe ofereceu ajuda, você não quis. Quando ela falou do amor do Deus Eterno, você considerou que era bobagem. Agora, vê que a sabedoria é o melhor caminho, mas já é tarde. Agora é tempo de colher o que plantou e de comer espinhos. Quem não vive de modo sábio colhe a morte. Quem é tolo acha que tudo vai dar certo, embora esteja fazendo o que é errado. Assim, quem procura viver de modo sábio seguirá seguro, sem medo do mal. Eu li aqui o capítulo 1, versos 20 a 32, mas só a parte final que começa quando a sabedoria lhe oferece ajuda. A sabedoria é o nosso melhor bem, a nossa melhor propriedade. Sabedoria, você sabe muito bem, não tem a ver com conhecimento intelectual, acadêmico, não tem a ver com a leitura de muitos livros, embora tudo isso seja de grande ajuda. Sabedoria é uma capacidade de discernir o que é certo e errado, mesmo quando todos dizem que o errado é o certo. Sabedoria é saber que as coisas ruins que nos estão acontecendo, quando é o caso, não são definitivas. Virão coisas melhores no futuro. Sabedoria é algo que se adquire quando nós prestamos atenção naquilo que lemos, naquilo que ouvimos. E, como está no começo do capítulo 1, aqui no prólogo, nós lemos assim. Vou abrir aqui e ler para você. Em que o autor escreve, no verso 7, capítulo 1, verso 7. Todos os conselhos desse livro partem do princípio que a verdadeira sabedoria começa quando Deus Eterno é colocado em primeiro lugar na vida. Uma decisão que os tolos não tomam, ou uma decisão que os que não buscam sabedoria não tomam. Logo, o fundamento da sabedoria é levar Deus a sério ou colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. Dito isso, como é que eu e você podemos evitar que aconteça conosco o que aconteceu com o pessoal da história que eu contei no alto da casa, que não aceitou ajuda quando ela lhe foi oferecida? Às vezes, percebemos tarde demais que poderíamos ter tomado um certo caminho e nós não tomamos esse caminho. Muitas vezes, o certo
parece errado. É fácil discernir, mas muitas vezes o errado parece certo. E aí fica muito difícil discernir. Eu quero lembrar que existe em nossa atual civilização uma ideia que eu vou chamar aqui de consenso. Consenso é uma ideologia segundo a qual aquilo que duas pessoas combinam entre si está correto, porque uma não prejudica o outro. A ideologia do consenso diz que a sociedade, então, se organiza e diz o que é certo e o que é o errado. Porque essa ideologia parte do pressuposto de que não existe uma verdade suprema ou, filosoficamente falando, uma autoridade última sobre nós. É o equívoco essencial da ideologia do consenso. Fico pensando que, ao tempo de Hitler, muitos achavam e concordavam que a coisa certa a ser feita era eliminar uma parte da população. Tornou-se um consenso que o sucesso da Alemanha dependia da eliminação desse povo. Alguns questionaram, mas a maioria não questionou. Seguiu a ideologia consensual conquanto imposta por um político. Hoje isso acontece também, mas sobretudo quando essa ideologia é algo que não tem autor, é o certo, todo mundo faz. Mas o que todo mundo faz leva em conta o amor a Deus, o amor de Deus, ou apenas é uma coisa que nós combinamos como sociedade. Há caminhos que parecem bons, mas que levam à destruição. Por isso que nós temos que também ter a coragem de admitir que quando nós plantamos uma semente ruim e colhemos o fruto horrível disso, precisamos de coragem para admitir que nós quisemos isto. Nós colhemos aquilo que nós plantamos. E aí eu termino com essa frase magnífica no verso 32. Quem é tolo acha que tudo vai dar certo, embora esteja fazendo o que é errado. Uma pessoa dirige em alta velocidade, errado, mas acha que com ela não vai acontecer nada. Uma pessoa dirige embriagada, mas acha que com a experiência dela nada vai acontecer, e dei apenas o exemplo do álcool. Não, quando nós fazemos o que é errado, vai dar errado. Então, esse é o meu comentário de hoje, do capítulo 1 do livro de Provérbios. Amanhã, se Deus quiser, temos mais. Eu sou Israel Belo de Azevedo e eu e Glaucia Magalhães nos alegramos de estar ao seu lado ou ter você ao nosso lado. Graça e paz.